Saúde. Hoje estamos recebendo Bruna Ranieri Mesquita, nutricionista, formada aqui pela FIB. Bruna, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer imenso estar aqui, principalmente sendo entrevistada pela minha professora, orientadora de TCC. É uma alegria estar aqui. Que bom, fico feliz. Eu e Bruna vamos conversar um pouquinho hoje sobre educação nutricional nas escolas. Bruna, antes de iniciarmos nossa discussão, fala um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional. Eu sou formada primeiramente em administração aqui pela FIB, me formei em 2008, fiz pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças, trabalho nessa área também, departamento financeiro, na diretoria aqui na faculdade. Depois eu me apaixonei pela nutrição, eu sempre gostei muito dessa área. E aí quando iniciou o curso de nutrição aqui da FIB, eu também estive presente com a Débora, coordenadora, fazendo compras para laboratório, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, em 2015, eu iniciei o curso de nutrição, me formei em 2018. E aí, em 2019, eu comecei a trabalhar numa escola de educação infantil e ensino fundamental 1. Então, lá são crianças que vão dos 2 aninhos até os 11, até o 5º ano, né? E aí eu comecei a trabalhar lá nessa área de educação alimentar e nutricional. E por que na escola, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que a alimentação, né? Ela não é só um ato de nutrir o nosso organismo, né? Não são só nutrientes. A alimentação, ela é um ato social. Né? E a criança, na verdade, o local que ela mais vai estar socializando, além de com os familiares, é na escola, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar fazendo essa abordagem nutricional, essa educação alimentar e nutricional dentro da escola, porque aí a gente vai abordar também não só apenas a questão de nutrientes, como também a relação da criança com a alimentação, e também em relação à saúde da criança como um todo, né? O brincar na natureza, o contato com a natureza, horticultura, plantio, o contato da criança com o alimento, desde a compra, os sentidos da criança, né? Os 5 sentidos, a exploração dos sentidos da criança com a alimentação. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo desde 2019. Nós iniciamos antes da pandemia, depois com a pandemia a gente interrompeu o trabalho, né? E retornamos o ano passado. Primeiramente, a gente estava fazendo trabalho só com o ensino fundamental 1, então do 1º ano ao 5º ano. E agora, esse ano, a gente já vai dar um enfoque na educação infantil também. Porque a gente vê que a alimentação, na verdade, os hábitos alimentares, né? Eles são influenciados, na verdade, desde o período que a criança gestacional, né, pela alimentação da mãe, depois através da amamentação, né, a gente também tem que frisar bem a importância da amamentação, porque o leite materno, ele é diferente das fórmulas, porque ele também contém sabor, odor do que a mãe se alimenta, né, então isso aí também vai influenciar nos hábitos alimentares da criança e depois da vida adulta, né, então, a gente trabalhar com as crianças, hoje em dia, o que está acontecendo no âmbito educacional, né? É uma tendência à educação e ensino integral, período integral, né? Sim. Então, as crianças, muitas vezes, aos 4 meses de idade, elas já vão para a escola e elas ficam na escola o período inteiro, de manhã e à tarde, só à noite, né, que vão fazer refeição com a família. Então, a educação nutricional, ela precisa trabalhar esses aspectos alimentares com a criança e também fazer uma orientação com os pais, né? Porque muitas vezes a criança, ela vai para a escola, ela ainda está em aleitamento e aí ela inicia a introdução alimentar complementar dentro da escola. Então tem que ser um processo assim muito, vamos dizer, um processo que acolha, né, a criança. Sim. De uma maneira muito afetuosa, de uma maneira que ela também vai ser acolhida em casa. Então, esse trabalho de parceria
dentro da escola, tanto com os professores, com o pessoal que está fazendo a refeição, servindo a refeição daquela criança, como com os pais. E temos também as escolas que fazem a refeição, né? Então, elas fazem, servem. Na Domus, no local que eu trabalho, não. A refeição ela é mandada pelos pais. Mas nós temos várias escolas já que atuam em educação de período integral, que elas também confeccionam alimentação, servem. Então, a criança vai fazer, na verdade, a maior parte das refeições dentro da escola. E só depois, à noite, que a gente aconselha a família sentar-se à mesa para fazer pelo menos uma refeição todos juntos, né? Que isso é muito importante para a criança também. E essa base, né, de informação na escola é fundamental, porque nós sabemos que muitas vezes os pais não tiveram essa oportunidade, né? Sim. Não tiveram essa oportunidade de ter essas informações, tanto do que o alimento vai oferecer, do que o alimento vai trazer de benefício, de prevenção. Então, a criança tem a oportunidade, né, de traçar uma história diferente. Sim, com certeza, porque a nossa mesma introdução alimentar foi muito diferente do que foi estudado e do que é oferecido como ideal hoje, né? Então, a gente sabe que a partir do 6º mês a gente vai estar iniciando uma introdução alimentar complementar, né? O leite ainda continua sendo o principal alimento da criança até 1 ano de idade. Então, essa introdução alimentar complementar, ela tem que ser feita de maneira assim, respeitando os limites da criança, né? Então, você vai oferecer o alimento do 0 aos 2 aninhos, a criança ela está numa fase que a gente fala que é motora sensorial. Então, é a fase do movimento, ela aprende se movimentando e ela aprende com os sentidos, né? Então, olfato, paladar. Então, a criança está tendo esse contato de ver o alimento, pegar o alimento, apalpar, cheirar, lamber, deixar a criança à vontade para ela se alimentar, porque, na verdade, é um complemento da amamentação ou do aleitamento, que seja por fórmulas, né? Então, tem que ser feito de uma maneira muito delicada com a criança, né? E depois, até os 2 aninhos, né? Aí, a partir dos 2 aninhos, a gente já entra numa fase mais lúdica. Então, a gente já consegue estar trabalhando com as crianças brincadeiras, né? A partir dos 2 aninhos, dos 2 aos 7 aninhos, eles já entram numa fase de linguagem e de uma fase muito lúdica, muito visual. Então, a gente já consegue estar trabalhando com as crianças através de jogos, brincadeiras, o próprio alimento também, né? Então, você trabalhar ali com as crianças, por exemplo, um alimento que é áspero, que nem o abacaxi, um alimento que é liso, como a berinjela, né? Vai trabalhando os sentidos. Um alimento que é pesado, então você pega lá uma berinjela e uma abobrinha, tem mais ou menos o mesmo tamanho, mas você vai ver que um é leve e o outro é pesado. O áspero e o liso, várias coisinhas que a gente vai trabalhando, né? E aí a gente pode trabalhar também texturas, né, da alimentação, esse tipo de coisa. E aí a gente trabalha também histórias, musiquinhas, tudo muito lúdico até essa fase dos 7 aninhos, né? Depois, a partir dos 7 aninhos, aí a gente já começa a conseguir introduzir alguns conceitos. Não que até os 7 anos a gente não introduza, a gente introduz. Então, por exemplo, a gente até trabalha com alimentação focando um pratinho equilibrado para as crianças. Então, a gente começa trabalhando alguns alimentos por aula, né? Então, por exemplo, lá a gente faz aulinhas semanais de 30 minutos. Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, deixa eu pegar aqui a pirâmide alimentar para dar para o espectador conseguir entender. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar isso aqui, a pirâmide alimentar com as crianças. Então, a gente vai falar aqui da base alimentar de carboidrato para uma criança de 4 anos? Não, a gente não consegue trabalhar dessa forma, né? Então, a gente começa trabalhando aqui, são alimentos energéticos, né? Então, que a gente precisa de energia para correr, para brincar, para pular, para nadar.
Então, a gente trabalha que os alimentos energéticos são esses alimentos, e aí a gente pode trabalhar com alimentos sem feltro, né? Tudo muito visual, muito lúdico, para as crianças associarem. Depois, a gente pode, numa outra aulinha, estar trabalhando os alimentos reguladores, que a gente vai trabalhar com eles. Reguladores, para eles ainda é muito difícil deles entenderem. Então, proteção, né? A gente pode estar trabalhando, que são os alimentos que protegem o nosso corpinho. E aí a gente trabalha esses alimentos, frutas, legumes, verduras, né? Depois a gente passar por os alimentos construtores aqui, então a gente trabalha a palavrinha de crescimento, né? Como o corpinho deles crescem. E aí a gente trabalha também conceitos de saúde, então tipo os alimentos energéticos, né? A gente precisa da energia para tudo. Precisa para correr, para pular, para brincar? Precisamos. Mas e o nosso corpinho? Como funciona o nosso corpinho? Quando a gente dorme, a gente precisa de energia? A gente precisa, porque o nosso corpinho continua trabalhando como uma máquina. Então, o nosso coração precisa bater, o nosso pulmãozinho precisa respirar. E aí a gente vai passando conceitos de saúde para eles de uma maneira lúdica, né? E também a gente trabalha historinhas, né? Então tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui 2 livrinhos. Depois a gente vai trabalhar, né? Que a gente trabalha os grupos alimentares de uma maneira lúdica e depois vai trabalhar. Ó, essa pirâmide é do Nutri Amigos, tá? É do programa Nutri Amigos, que é daqui de Bauru também. Muito legal. A gente trabalha, inclusive, os vídeos do Nutri Amigos. Isso, são lindos mesmo. E aí depois a gente pode estar trabalhando também com livros, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou os grupos alimentares de uma maneira lúdica e aí a gente vai falar do pratinho deles. Então, como eles podem montar o pratinho deles, montar a lancheirinha deles. Que isso também é muito importante para a criança. É diferente de você chegar para a criança com um pratinho pronto e você permitir que a criança se sirva, né? A gente também trabalha muito incentivando os pais a estar cozinhando dentro de casa, porque como eles são muito sensitivos, eles trabalham esses aspectos sensoriais, você tá com a casa cheirando a comida, já faz uma diferença. Você levar a criança para fazer a compra, você também já está aproximando a criança desse alimento. Porque a maior dificuldade hoje, a maior dor dos pais que a gente vê hoje em dia é com relação mais à seletividade alimentar, né? Sim. Principalmente nessa primeira infância. Então, você fazer trabalhos para estar aproximando a criança do alimento. Então, a gente também faz trabalhos de horticultura, plantar, daí a criança tem que esperar aquela germinação do alimento, depois esperar crescer até estar no ponto de colher, né? E aí depois a gente fazer uma culinária com a criança, com aquele alimento que foi cultivado. Tudo isso faz com que a criança se aproxime do alimento. E realmente o grupo alimentar mais difícil de aceitação pelas crianças são os vegetais, né? Então, o grupo dos carboidratos, ali os energéticos, né? E o grupo das proteínas, que são os construtores, eles são mais bem aceitos na alimentação infantil. Mas aquele grupo dos vegetais, das frutas, legumes, hortaliças, são os mais difíceis de serem bem aceitos, né? Então, a gente está trabalhando os grupos de uma maneira deles estarem colocando tudo dentro do pratinho deles, ou na lancheirinha que eles vão levar para a escola. Faz todo sentido. Então, a gente trabalha assim, livrinhos, né? Que o prato de 5 cores. Então, trabalhar bem as cores dos alimentos, principalmente com os pequenos, né? Aqui, ó, a cesta da Dona Maricota. Então, a outra maneira, né? Que a Dona Maricota, que ela faz as compras, os alimentos conversam entre si e depois ela faz uma sopa. É uma maneira também de estar colocando todos os alimentos numa refeição, né? Colocar a proteína, colocar o carboidrato, colocar as hortaliças. Então, é nesse sentido de aproximação da criança e do alimento, né? E depois, no ensino fundamental, né, a partir dos 7, 8 aninhos, aí a gente já consegue trabalhar mais problemas, assim, umas problemáticas, né? Então, questões de saúde, como diabetes, hipertensão, porque aí já é uma fase que eles já passam para outra fase, é uma fase que eles já querem comer além do necessário, sim, né? Sim. Quando a gente está ali dos 2 aos 6 aninhos,
a preocupação dos pais é com que a oferta seja menor do que o necessário, né? E aí depois eles já passam para uma outra fase, que aí eles já começam a comer sem limites, né? Então, essa questão da escolha alimentar, a gente trabalha com eles, e aí a interferência da alimentação na saúde, tanto com relação às patologias, como com relação à prevenção. Então, a gente consegue fazer esse link com eles já começam a estudar na escola mesmo sistema digestório, né? Então, a gente já consegue dar uma ênfase maior nesses aspectos de saúde mais específicos, né? E aqui tem também, ó, um joguinho que a gente costuma trabalhar com eles também, que também nesse sentido da formação do pratinho com os grupos alimentares, né? Então, é um joguinho de memória que eles estão acostumados a jogar. E esse joguinho aqui é o Comendo Bem, né? A partir dos 6 aninhos de idade. E aí ele tem uma roleta, é um jogo de memória, mas tem uma roleta. Então, você gira a roleta e tá lá, carboidratos. Então, você vai jogar a memória, mas você vai ter que acertar 2 alimentos iguais que sejam do grupo dos carboidratos. E aí, eles vão e tiram, por exemplo, dois arroz. Aí, eles colocam aqui no arroz e no carboidrato, né? E aí, vai jogando. E quem encher o pratinho primeiro com a frutinha aqui de sobremesa, então vai ter todos os grupos alimentares, e aí quem encher o pratinho primeiro é quem vence o jogo. Eles gostam muito desse tipo de joguinho também. Depois, com os mais velhos também, a gente tem aqui esse Nutrição Fora da Caixinha também, que é muito legal, são provocações. Então, tem coisinhas para eles fazerem em casa, né? Então, esse aqui, ó, monte um placar com a sua família. Dê uma nota para cada coisa que você comeu essa semana, né? Então, a gente não gosta de fazer, categorizar alimentos assim, tipo em saudáveis e não saudáveis, permitidos e proibidos, né? Eu sempre falo, não, tudo é permitido a gente comer, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio. E aí essa porcionamento, né? Quantidade de porções por dia que a gente deve consumir de um alimento, o que a gente deve evitar, pelo menos durante a semana, deixar para consumir só numa festinha, e dando essa ênfase para eles estarem trabalhando. Então, aqui nesse sentido, também tem esse outro joguinho que a gente brinca lá, é o rango, que ele utiliza ali as cores do semáforo, né? De trânsito. Então, tem alimentos que são... Atrás deles, eles são amarelinho, tem alimentos que são verde e tem alimentos que são vermelho, né? Então, o que eles devem consumir só de vez em quando, né? Que estão aqui no alerta vermelho, então a salsicha, um cachorro-quente, os doces, né? E os que podem consumir à vontade, que aí entraria mais a questão das frutas, legumes, hortaliças, né? E... Depois, os que eles devem consumir, mas também não pode consumir assim à vontade, né? Então, aí entra que tem carboidrato, tem proteína, né? O verde, na verdade, fica mais em torno das frutas e hortaliças mesmo. Então, a gente trabalha esse joguinho também com eles. E eles têm a oportunidade de levar para casa toda essa informação, né? Sim. Então, eles têm esse grande diferencial, né? Nem todas as escolas têm esse trabalho, né, Bruna? Então, nós sabemos que é importante que as escolas também mostrem interesse para que possam instituir esse tipo de trabalho. Com certeza, Thaís. E assim, principalmente escolas que oferecem alimentação, né? É muito importante, porque quando você vai oferecer alimentação... Cada criança é um indivíduo que veio de uma família que tem características particulares, né? E aí você vai oferecer uma alimentação coletiva para todos. Então, muitas vezes, os alimentos que não são bem aceitos, dá para ser trabalhado na aula de educação alimentar e nutricional para serem melhor aceitos, né? Porque hoje em dia a gente vê o consumo de muito ultraprocessado, né? Tanto entre os adultos como entre as crianças. E aí, isso acaba... interferindo muito no paladar deles. Então, se eles têm esse tipo de alimentação em casa, aí às vezes eles chegam na escola que tem uma alimentação coletiva, que é uma comida
que eles não estão acostumados a comer em casa, então tem essa resistência por parte deles, isso precisa ser trabalhado, tanto com a criança quanto com a família, né? Porque eu sei que as escolas até trabalham, tem na grade ali, né, das disciplinas que eles têm, vamos dizer assim, que eles trabalham em ciência, né? Sim. Eles até aprendem, o professor passa, mas é diferente de um trabalho nutricional com um profissional nutricionista. Sim, né? Tem que ser contínuo, né? Tem que ser uma coisa contínua e permanente, porque você vai... passinho de tartaruga, né? Mas isso. É aquela coisa que ela tem que ser contínua, porque senão você não consegue ter um resultado, né? As crianças do ensino fundamental ainda você consegue fazer uma palestra, falar de um determinado assunto. Mas as crianças menores você tem que ir formando uma construção na cabecinha delas, né? E muito através dessa questão do lúdico, da brincadeira, que eles aprendem muito brincando, né? Eu tenho um filho de 6 anos que ele é seletivo, né? E ele, através das aulas, ele se interessou em estar provando alguns alimentos que antes eu falava para ele provar e ele se negava completamente. Então, eu consigo ver o resultado dentro da minha própria casa, né? Que bacana. É um trabalho muito gostoso, é um trabalho que dá resultado, embora seja devagarzinho, eles vão demonstrando interesse, eles vão provando os alimentos, né? E aí, quando tem alguma dificuldade alimentar maior, assim, a gente pode também estar orientando os pais para procurar um especialista, né? Porque o ato a criança, na verdade, o ser humano, né? Ele é um ser biopsicossocial. Então, ele tem a individualidade dele, por exemplo, características que são passadas hereditariamente para ele, que interferem na alimentação. Também, fisiologicamente, se a criança está doente, né? Se a criança está ali num período que realmente ela vai ter uma recusa alimentar, a gente também tem que entender isso. Tem o emocional, às vezes a criança está passando por dificuldades em casa, dificuldade familiar, uma mudança de cidade, uma mudança de escola. São coisas que interferem emocionalmente na criança e que também vai refletir na alimentação da criança. E tem o social, né? Que é o principal, que eu falo assim, uma criança que ela é seletiva, até os 6 anos, por exemplo, eles não estão muito preocupados com essa seletividade, né? Eles querem comer o que eles querem e pronto, acabou. Mas à medida que eles vão crescendo, que eles têm que interagir socialmente com os amigos e vão chegando perto da fase da adolescência, eles começam a se sentir envergonhados, eles não querem mais socializar na hora da alimentação, né? Eles vão... Aí vai gerando um transtorno para aquela criança, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser trabalhado, não só na prevenção, que a gente sabe dos bons hábitos alimentares, que vai estar prevenindo lá doenças crônicas na vida adulta, né? Diabetes, hipertensão, até o próprio câncer, mas também essa parte social, que é muito importante, é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração da alimentação, é o fator social. E é complexo, é por isso que é importante que o profissional da área trabalhe e desenvolva esse projeto, esse trabalho, né? E mudar a cultura, né? Porque também tem uma questão cultural. E tem também a questão de você achar, muitas vezes a criança não quer se alimentar e os pais, ou até mesmo a escola, que não tem toda essa informação, a questão das birras. Ah, não, é birra. Sim. E pode ser um problema, como você falou, um problema que está acontecendo em casa e que ele não consegue administrar tudo aquilo, porque a criança, né? E que ele está refletindo na alimentação. Com certeza. Muita gente, às vezes, taxa, né? Fala, é frescura, essa criança é frescurenta, né? É mimimi. Antigamente não tinha nada disso. Realmente, antigamente não tinha nada disso, porque as pessoas tinham um hábito alimentar natural. Então, você não tinha realçadores de alimentos, a criança não tinha esse contato. Então, a partir do momento que você permite que a criança tenha o contato, que você não consegue, na verdade, não permitir, né? Exato. Isso a gente pode até minimizar, tentar não oferecer, mas à medida que você... É a socialização, é o que está hoje em dia, né? Todo mundo está comendo, a criança vai ver e você vai falar, não vai comer. Você consegue segurar um pouco, né? Então, você segura o açúcar até os 2 anos de idade, tudo bem, você consegue segurar. Já é difícil, mas você consegue segurar. Agora, depois, os produtos industrializados não tem jeito, vai acabar tendo contato. E aí, realmente, eles têm contato com os realçadores de sabor, e aí, a hora que vai comer uma comida mais natural, não apetece, né? E por isso que eu falo que é importante essa conexão da criança com o alimento. Então, cultivar nem que for um temperinho em casa,
colocar a criança para fazer um bolo, uma torta, qualquer coisa, o ato da criança se servir, então na hora coloca a refeição na mesa, deixa, por mais que vá derrubar, né? Você deixar a criança se servir, pegar o arroz, pegar o feijão. Autonomia. É autonomia. Porque a gente sabe que a correria do dia a dia, os pais não têm tempo para isso, na verdade, sim, né? Sim. Mas a gente precisa estar orientando, porque pequenas coisinhas, pequenos atos que a gente coloca na nossa rotina fazem uma diferença muito grande para a criança, porque a criança absorve muito. Exatamente. E assim, que bacana, né, que a Domus tem esse trabalho e que as escolas públicas, elas também têm um trabalho. A merenda teve uma melhora incrível na qualidade da merenda nos últimos anos, pelo PNAE, que são os programas de alimentação, né? É claro que ainda falta aquela questão da educação nutricional, como você está citando, mas assim, já tem um movimento de mudança. E que as escolas, né, as escolas particulares também busquem, enfim, esse trabalho de educação nutricional, alimentar e nutricional, para beneficiar as crianças, porque essas crianças vão ser os adultos de amanhã e que podem mudar todo esse contexto alimentar, porque a perspectiva em relação à alimentação ainda não é tão promissora em relação à questão dos industrializados. A gente ainda tem muito ultraprocessado, a rotulagem está mudando, né, Bruna? Tem muitas mudanças acontecendo, mas ainda vai depender muito da escolha individual de cada pessoa, e para isso precisa começar lá, né, de pequenininho, porque é uma boa base alimentar vai fazer toda a diferença lá na frente, evitando uma questão de obesidade. Nós temos muitas crianças obesas hoje em dia, acima do peso, hipertensas já, né, diabéticas, enfim, tantos problemas, né? Com certeza. A obesidade, antigamente se falava muito em desnutrição, hoje em dia se fala muito na obesidade, né? E muito por conta dos industrializados. Então, fazer um trabalho também, depois, com os pequenos não tem como, mas com os adolescentes, de quantidade de caloria e de nutrientes que você tem num determinado alimento, comparando com alimentos mais nutritivos, né? E com menos compostos industrializados. A gente consegue fazer esse comparativo. Eles até se assustam, porque falam, nossa, mas eu posso comer tudo isso e se eu fosse comer um salgadinho, seria só isso? Fala, sim, é a mesma proporção, né? Quando eles já começam a ficar mais vaidosos, né? E começam se preocupar com essa questão de estética, então isso daí também impacta bastante neles. Exatamente, e isso é um tema para um próximo programa, que eu já vou convidar aqui no ar a Bruna, vamos falar sobre ultraprocessados e obesidade infantil? Vamos, eu acho que é muito importante, e esse papel aqui do FIB Saúde é exatamente isso, a informação. Quando eu tenho consciência, né, é muito mais fácil que eu mude, quando eu sei o porquê. Sim, com certeza, e a gente sempre fala, a educação nutricional é muito mais fácil você educar do que você reeducar, né? Então, a partir do momento que você formou aqueles hábitos, fica muito mais difícil, não é só uma questão de ter força de vontade, né? As pessoas acabam lutando contra si mesmo para conseguirem colocar bons hábitos alimentares, quando, na verdade, poderiam ter sido educadas de maneira diferente e ter uma alimentação naturalmente mais saudável, né? Menos sofrimento, porque a gente sabe que a mudança de hábito, ela acaba trazendo, né? Então, quando um sofrimento, então assim, se você começa lá da infância, é tudo mais fácil, né? Claro que mesmo na vida adulta a gente muda e tudo mais, mas é muito mais difícil do que se você começasse cedo aí com essa informação nutricional. Bruna, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Thaís. Pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Tá? E assim, acredito que tenha sido extremamente informativo e que as pessoas vão aprender muito aí com esse programa de hoje. Obrigada. Até uma próxima. Até. Obrigada. Ficamos aqui com mais um FIB Saúde.